não desanime, tenha ânimo, tenha vigor. Eu quero falar um pouquinho sobre isso essa noite. Quero falar de algo que está na iminência, uma coisa em iminência, uma coisa que está prestes a acontecer. Ela já está borbulhando, ela já está se despontando. Uma coisa iminente, uma coisa que a qualquer momento vai acontecer. Então, o que nós entendemos, o que está para acontecer a qualquer momento é o retorno do nosso amado Jesus. E isso é algo muito importante, é muito significativo. Toda a história da Igreja de Cristo aguarda por esse momento. Quantas gerações se passaram aguardando, esperando, acreditando que na sua geração isso aconteceria, o retorno de Jesus. E eu acredito, queridos, que possivelmente será na nossa geração esse retorno de Cristo, até mesmo por causa do andamento das coisas, o que tem acontecido. Então eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas acerca disso. Mais do que isso, eu quero deixar claro para você, meu amado irmão, minha amada irmã, o que vai acontecer com a igreja que não subir. Porque Jesus deixa isso muito claro, inclusive até nesse texto que o próprio Juno mencionou de Mateus 25, fala sobre isso, várias passagens que apontam para isso. Duas igrejas estão ali bem esclarecidas, bem distintas, são dois grupos dentro de uma igreja, melhor dizendo. A igreja que vai subir, que vai se encontrar dentro das características que Jesus espera, ou seja, aqueles que é a noiva que tem as suas vestimentas brancas e ela é adornada. Que adornos são esses? O que é um adorno? Adornos são colares, brincos, pulseiras, tudo para enfeitar a beleza e despertar e realçar a beleza da noiva, não é isso? Estou certo? Esse adorno, queridos, é o conhecimento da palavra, é uma vida santa, são as obras que fazemos em nome do Senhor Jesus. Então Jesus vem buscar uma igreja adornada, não uma igreja vestida de farrapos, não uma igreja desanimada, triste. Que noiva ela vai para o casamento triste? Alguém já viu alguma noiva triste? A não ser que ela seja obrigada, né? Mas do contrário, a noiva é feliz, a noiva é alegre, contente, ela espera, ela fica na expectativa, ela se arruma, se apressa, ela quer se enfeitar para o seu noivo, quer ser linda. Assim deve ser a nossa expectativa como noiva de Cristo. Mas o que eu tenho visto, queridos, muitas das vezes, é um certo desânimo, uma certa inquietação no sentido de insatisfação. E, queridos, a gente precisa tomar muito cuidado com as influências deste mundo. Uma coisa que eu ia pregar, ia falar isso mais no final, mas eu vou falar no início. No próprio Mateus 25, Jesus ele traz a parábola das virgens, as virgens sábias, as loucas. E qual era a característica, né? Você já conhece muito bem essa passagem. Qual era a característica dessas virgens? Uma era louca, né? Imprudente, porque não guardou óleo. Existiam as sábias. E mais ambas, como diz o texto, dormiram. E esse dormir, né, cochilaram, não se aplica ao meu ver, o entendimento de dormir, de ser a parte, não, mas é um acontecimento que envolve a todos, ou seja, o sono, o cansaço, isso é algo que acontece a todos. Isso nós podemos contextualizar com as circunstâncias da vida. O que o mundo, a influência do mundo está exercendo sobre a igreja prudente e a igreja louca, a igreja sã, a igreja tola, vamos assim dizer, melhor dizendo. Qual é a diferença disso aí, queridos? A diferença que a igreja sábia, ou seja, num contexto da Virgem sábia, guardou o ânimo do Espírito Santo, guardou o vigor do Espírito Santo, guardou a alegria do Espírito Santo. E a outra simplesmente desperdiçou, a outra simplesmente se entregou, a outra simplesmente se deixou levar por aquela circunstância.
e não foi sábia, não procurou, não buscou. E quando o noivo, quando foi anunciado o amigo do noivo, que ele estava chegando, aquelas mulheres, aquelas virgens sábias, prontamente, com seus azeites prontos ali, abasteceram suas lâmpadas, estavam prontas para seguir no cortejo. Mas as tolas, infelizmente, não houve oportunidade, não houve tempo de despertar, porque foram pegas de surpresa. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, queridos. Eu não quero que nenhum de vocês sejam pegos de surpresa. Eu não quero, não desejo que nenhum de vocês, que nenhum da igreja da IBR seja pego de surpresa. Porque as circunstâncias, queridos, preste atenção. Talvez você que está aqui, meu irmão, minha irmã, que está desanimado, está enfraquecido, está mexido com alguma situação, eu quero dizer para você que a mesma situação que ocorre, a circunstância que ocorre na sua vida, ocorre na minha vida e dos demais irmãos. O mesmo vento que está soprando sobre a sua casa é o mesmo vento que está soprando na minha casa. Qual a diferença de tudo isso? É a forma com que eu lido com isso. Essa é a diferença. Como eu vou lidar com isso? Eu tenho que buscar ânimo, eu tenho que buscar vigor. E quem é a minha alegria? Quem é o meu vigor? Quem é o meu ânimo? É o Senhor. Então eu tenho que buscar no Senhor. Vocês pensam que tem dia que eu não estou abatido? Não pensam que tem dia que eu estou à vontade de chutar o pau da barraca, abandonar tudo e sumir? Vocês pensam que eu não tenho essa vontade? Não pensam que tem dia que eu acordo já desanimado? Eu acordo com vontade de largar tudo, queridos. Eu sou ser humano. Não pensem vocês que eu não tenho problema, não tenho dificuldade, não tenho emoção. Também tenho. Só que eu busco o Senhor, vou para o Senhor. Eu busco em Deus a renovar das forças, eu busco as promessas. Aí eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí eu fico ali buscando, eu fico vendo a obra que Deus já fez na minha vida, os livramentos, eu vejo o quanto Deus me ama. E eu saio dali renovado, restaurado, pronto para aquele dia que seria um dia de desânimo. Passa a ser um dia de entusiasmo, de alegria. Passa a ser um dia de vigor. Estou pronto para enfrentar aquele dia. Então eu quero te convidar para que você possa também a se animar no Senhor. Feche seus olhos, nós vamos estar orando. Pai bendito e santo, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus, para ministrar a Tua palavra. Ministrar, Senhor Deus, essa palavra tão preciosa, tão importante, ó Deus, nas mãos do Teu Espírito Santo, para nos convencer dos nossos erros, para trazer a nós o entendimento da justiça e do juízo de Deus, para, Senhor Deus, nos edificar, exortar e consolar neste mundo, nesse tempo, ó Deus, que embora tenhamos o nosso nome escrito no livro da vida, que já pertencemos ao reino dos céus, mas ainda nos encontramos nesta terra, Senhor, aguardando a volta do amado, daquele que é o amado da nossa alma. E até aquele dia, Senhor Deus, seja pelo arrebatamento, ou seja pela morte, Deus, nós queremos nos encontrar, Senhor Deus, com pleno vigor, com pleno entusiasmo, com alegria, com entusiasmo, Senhor, para realizar a Tua obra, levando o Teu Evangelho, encontrando motivos para nos santificar, encontrando motivos, Senhor Deus, para buscar, Senhor, em Ti as respostas, Senhor Deus, a santidade, separando-nos deste mundo, ó Deus, não nos deixando nos influenciar pelas coisas que estão de perto, nos rodeando, bramando como leão, mas nós rejeitamos o nome santo e precioso do Senhor Jesus. E queremos ter os nossos ouvidos apenas atentos à voz do Teu Espírito Santo. Queremos, ó Deus, simplesmente e unicamente atender e ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor Deus, nesta noite com essa palavra, para que saiamos edificados e tenhamos, ó Deus, uma mudança na nossa vida a partir de hoje. É o que nós pedimos, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos, na carta que Paulo, a primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Você pode abrir aí. Carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 4. Glória a Deus.
Bem, queridos, todos já abriram aí? Eu vou ler nessa minha versão, que eu gosto muito dessa versão aqui, a NVT. E eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, porque nós vamos estar trabalhando, queridos, nessa grande importância de nós termos a nossa vida alinhada com o Espírito Santo de Deus, e dessa forma nós podemos ter entusiasmo, alegria. Tem faltado na igreja ânimo, tem faltado na igreja entusiasmo, tem faltado na igreja, queridos, uma visão. E nós precisamos, como igreja, resgatar isso, queridos. Nós precisamos, em nome de Jesus, resgatar esse vigor, resgatar essa alegria, resgatar esse prazer. Como a igreja da primeira igreja, a igreja primitiva de Jerusalém, queridos, eles estavam, o texto fala logo no início do capítulo 2 de Atos, eles estavam unânimes, todos os dias, era todo dia, eles se encontravam, todos os dias eles cultuavam, todos os dias eles ministravam a ceia do Senhor, nos cultos, todos os dias eles tinham a alegria de estar louvando a Deus nas casas. E olha que não era dia molezinha que nem hoje não, eram dias difíceis, pessoas que carregavam lenha nas costas, cântaro de água, caminhava quilômetros para o pasto, para cuidar dos animais, voltava, ou seja, nas lavouras, caminhava quilômetros para ir, quilômetros para voltar, e à noite nós se encontravam ali, tinha um ânimo, um prazer, por quê? Porque existia uma alegria, uma satisfação, um reconhecimento do que Jesus havia feito por eles. Quantos de nós perdemos essa alegria? Quantos de nós estamos desfocados daquilo que Cristo realizou por nós ali no Calvário? Quantos de nós, por mais que dizemos e cantamos que amamos a Deus, nós não valorizamos o sacrifício de Jesus? Nós não estamos presentes para sermos edificados, não estamos unidos para buscarmos juntos em oração, orarmos uns pelos outros. Estamos envolvidos com tantas coisas. Uns estão envolvidos com uma série em casa, estou envolvido com os afazeres de casa, outros estão envolvidos com academia, estou envolvido com um monte de coisa, enquanto tempo para tudo, mas para as coisas de Deus tem um peso, uma dificuldade. Isso precisa ser mudado na nossa vida, queridos, porque estamos vivendo momentos decisivos. Preste muita atenção, nós estamos vivendo momentos decisivos. Eu espero Jesus ainda hoje, para hoje, até meia-noite é hoje. Eu espero Jesus para hoje ainda. Então vamos lá, acompanhem comigo, mesmo assentados aí, acompanhe na sua versão, eu vou ler aqui na minha versão, você pode acompanhar também aqui no telão. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz de arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com eles nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Porquanto animem uns aos outros com essa palavra. Animem uns aos outros com essa palavra. E o que eu quero fazer aqui essa noite é te animar, meu irmão. Eu quero te animar. Eu quero botar lenha na tua fogueira. Já está acabando. Já viram aquela, né? Vamos exemplificar, porque churrasco todo mundo faz, né? Quando está no finalzinho do churrasco, já passou no final de tarde, aquela coisa já está tudo, já vi em brasa, né? Acabando. Talvez você está assim, queridos, quase mais cinza do que brasa. Mas se você chegar a soprar, abanar e começar a jogar um pouco mais de carvão, aquilo incendeia de novo.
Você pode estar nessa brasinha, pode estar mais cinza do que carvão, mas queridos, nessa noite eu desejo, eu oro que o Espírito Santo sopre sobre a sua vida um vento de renovo, um vento de restauração, um vento de avivamento, querido, e você saia aqui avivado, despertado, entendendo a sua atitude diante de tantas sugestões que esse mundo sutilmente tem sugerido à igreja. Então vamos lá, queridos, eu quero compartilhar com os irmãos a esperança que ele fala aqui nesse texto. É a esperança da vinda do Senhor. Muitos estavam preocupados se o Senhor viria naquele momento, porque ainda não entendiam muito bem acerca da ressurreição. Eles não entendiam que aqueles que já morreram também iriam ressuscitar como Deus ressuscitou a Jesus. Então eles estavam ansiosos e querendo que Jesus viesse quando eles ainda estavam vivos, porque eles estavam crendo nesse arrebatamento, nesse saque que Deus irá realizar com a igreja, irá saquear a igreja no sentido de arrebatá-la, tirá-la desse mundo, e eles estavam nessa esperança. Mas Paulo, ele reafirma que não somente aqueles que estiverem vivos para esse momento da vinda do Senhor, mas também os que já morreram em Cristo ressuscitarão. E ele faz uma observação que é muito forte. Ele diz: nós que estivermos vivos, porque inclusive ele pensava que seria no tempo dele. Paulo acreditava que ele também seria arrebatado. Nós que estivermos vivos não precederemos aos que dormem, ou seja, não precederemos aos que já morreram. A ressurreição, queridos, é algo real, verdadeiro. Não importa se eu vou estar vivo no arrebatamento, ou se vou morrer antes. O que eu acredito, confio, a minha esperança é que ainda o meu corpo disforme, desfeito no pó da terra, pelo poder de Deus, vai se reconstruir, e eu vou ressuscitar do pó da terra, e vou ao encontro do meu Senhor nos ares. Essa é a esperança do cristão, e nós devemos caminhar nessa esperança. Mas essa esperança, igreja, tem um preço. A salvação não tem preço, mas a esperança tem um preço. Que preço é esse? Um preço de fidelidade, um preço de santidade. Porque Jesus deixa claro em muitas parábolas que ele virá buscar, e ele, quando vir buscar a sua igreja, ele não está falando, muita gente fala: mas esse é o pessoal do mundo, essa divisão. Não é do mundo, não se engane não, tá? Ele está falando da igreja, ele está focado na igreja. Ele virá, e quando o Senhor virá, encontrará duas igrejas: uma que tem perseverado, uma que tem andado no ânimo, uma que tem andado no vigor e tem encontrado motivos para se santificar, motivos para se aperfeiçoar, motivos para se edificar, motivos para crescer, motivos para trabalhar, motivos para evangelizar, motivos para animar uns aos outros, motivos para consolar uns aos outros, motivos para discipular uns aos outros. Mas vai encontrar também aqueles desanimados, aqueles que já não fazem mais nada, aqueles que estão desanimados para vir na igreja, aqueles que estão desanimados para fazer a obra do Senhor, aqueles que estão desanimados diante das circunstâncias, dos problemas, das lutas, de fazer alguma coisa, de se empenhar em alguma coisa, de realizar aquilo que o Júnior acabou de falar aqui, de investir no reino de Deus. Como ele leu o texto lá, aquele texto é muito forte, porque aqueles que, mas quando tivemos, papá, são pessoas desse nível, que não fizeram, tiveram os enfermos, os famintos, os problemáticos, os com dificuldades, e não fizeram absolutamente nada, e esses serão rejeitados, queridos. É muito forte o que eu estou falando, mas é real. Eu preciso compartilhar isso com a igreja. Eu preciso que a igreja entenda a importância. Eu não posso simplesmente mascarar uma situação, uma realidade, querendo falar o que vocês querem ouvir. Isso não vai acontecer. Eu vou falar o que vocês precisam ouvir. Eu vou falar o que a palavra ensina, e um posicionamento que a igreja precisa ter diante da obra que ele realizou na cruz do Calvário. E é por essa obra que eu estou aqui hoje,
É por essa obra que eu larguei a minha casa, é por essa obra que eu larguei o meu negócio, é por essa obra que eu larguei toda a minha vida, é por essa obra que eu larguei tudo que eu tinha e estou aqui a serviço do meu rei, a serviço do meu Senhor. É por Ele, não é por salário, não é por prestígio, não é por nada, é por obediência a Ele. Por isso que eu não posso, mesmo quando o meu interior está desanimado, a minha alma está abatida, eu não posso me deixar abater. E isso é exatamente o que a palavra de Deus ensina. Eu vou ter momentos de sentir a minha alma abatida, desanimada. Sim, isso acontecia até com o salmista. Mas eu tenho que olhar para a bênção de Deus, eu tenho que olhar para a graça de Deus, eu tenho que olhar para o favor de Deus, eu tenho que olhar pelo amor de Deus, eu tenho que olhar pelo aquilo que Deus tem feito na minha vida, por aquilo que Ele já realizou, por aquilo que Ele ainda vai fazer, por aquilo que está fazendo. Eu tenho que me animar nessa esperança da promessa de Deus para a minha vida. E eu tenho que mover a minha vida contagiada pelo sacrifício de Jesus ali no Calvário. Então vamos lá, queridos. Deixa eu passar para vocês, a gente compartilhar um pouquinho de alguma situação que vai acontecer. Eu que separei aqui alguma coisa que eu queria. A esperança não é passiva, ela purifica o crente e o motiva a viver com mais zelo, aguardando com o viver santo à volta do noivo. O que acontecerá em seguida? Ou seja, o que vai acontecer depois do arrebatamento? Você foi arrebatado, ótimo, maravilha, que maravilha, tá bom, você vai estar bem. Mas aqueles que não forem arrebatados, aqueles que perceberem que Jesus veio e que Ele não estava adequado às suas vestes, ou seja, não é a sua vestimenta, a sua alma, ela não estava preparada para o encontro com o noivo. Mas eu não fui salvo. Sim, a salvação você não tem que fazer nada, mas a manutenção da salvação tem um preço. A manutenção da salvação tem um preço. Entenda que são duas coisas bem distintas. Quando você confessa o seu pecado, reconhecendo o Senhor Jesus como Salvador, você não tem que fazer nada, só fazer isso. Pronto, a daquele momento, toda a sua vida de pecado para trás é apagada, acabou. Você se tornou limpo, sem pecado. O diabo não tem mais do que te acusar. Mas se eu daquele momento fosse arrebatado, ótimo, mas eu continuo na terra, eu continuo tendo vida, continuo tendo expressão, eu continuo tendo que fazer escolhas, eu continuo tendo um proceder na minha vida. E o que eu faço com isso? Por isso que o Senhor exorta, Paulo exortava as igrejas. Nós vemos várias exortações acerca da igreja, como se comportar. E a minha preocupação como pastor dessa igreja, queridos, é te orientar, é te animar, é te enfatizar para que você santifique a sua vida, para que você saia daquele ponto de estagnação, aquilo que te leva a pecar, aquilo que está te desanimando, porque o pecado na vida do crente desanima. Eu não estou dizendo que você está desanimado por causa de pecado, mas a partir do momento que você desanima, você abre um precedente para o pecado na sua vida. Você vai pecar, em algum momento, em alguma situação, porque você está desanimado, você perdeu o vigor, perdeu o motivo da santidade. E essa é a minha preocupação, porque quando Jesus vier, você acha que você vai ser arrebatado, só porque você frequenta a igreja? Já para alguns já está complicado, porque tem gente que não está frequentando a igreja. Você acha que vai ser arrebatado porque você tem cargo na igreja? Você acha que vai ser arrebatado porque você dizima? Você acha que vai ser arrebatado porque você é bonzinho? Nada disso é critério para participar do arrebatamento. O arrebatamento engloba, exige uma conduta, uma vida santa, uma vida cheia do óleo do Espírito Santo. E óleo do Espírito Santo é óleo de alegria. Nossa, tem gente do mundo que olha para a vida de um cristão e não quer nem saber de Jesus, porque o cara só vive triste, só vive de carro amarrada, só vive desanimado, chega no trabalho, sabe reclamar,
Reclama do salário, reclama do patrão, reclama disso, reclama daquilo outro, que o vale transporte não deu, e que a comida está ruim, e que está faltando. Reclama de tudo. O ímpio fica até espantado. Tem crente, queridos, que não demonstra em nada o evangelho, a glória de Deus que reside dentro dele. E nós precisamos mudar, nós precisamos, queridos, ter essa alegria, contagiar as pessoas ao nosso redor com essa alegria. O que vai acontecer após o arrebatamento? A Bíblia descreve um período de 7 anos com juízo e sofrimento na terra, conhecidos como a grande tribulação. Esse período de 7 anos será marcado pela ira de Deus. Então preste bem atenção, a ira de Deus vai se manifestar nesse período. Eu vou procurar acelerar, então preste bastante atenção, queridos, senão eu vou me delongar demais e eu não quero passar da hora. Antes do arrebatamento, por favor aí, o Gabriel, 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Tá? 2, de 1 a 4. Ora, agora, irmãos, vamos esclarecer, isso mesmo? Agora, irmãos, vamos, irmãos, esclarecer algumas coisas a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso encontro com Ele. Não se deixem abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual. Preste bem atenção o que Paulo coloca aqui. Não acredite neles, mesmo que afirme ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Paulo falando. Não se deixe enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Então o que nós entendemos aqui? Que antes do arrebatamento, momentos antes, nós veremos despontar este homem da iniquidade, ou seja, o anticristo, o próprio Satanás, o próprio demônio, o próprio diabo, em forma corpórea, que vai começar a ganhar destaque no cenário mundial. Então já estou dando uma dica para vocês, hein? Estou dando uma dica para vocês. Quando isso vai acontecer, eu não sei, mas a Bíblia fala, Paulo orienta, ele fala que o arrebatamento não vai acontecer antes que comece a manifestação, a exposição do homem da iniquidade, ou seja, Lúcifer, né, vamos se dizer, que já está na terra. Eu acredito que ele já está presente, ele está se preparando para a sua manifestação. Eu acho que na nossa geração, eu acredito, não estou afirmando, querido, mas eu acredito, pelos andamentos das coisas, o que está acontecendo, tanto com Israel, tanto com a situação global, a condição financeira mundial, todo o caminho, tudo está convergendo para o cumprimento das Escrituras. Fique atento quanto a isso, fique muito atento quanto a isso. Quando começar a se despontar o homem da iniquidade, quando ele começar a ser conhecido no cenário mundial, quando começar a ser reconhecido, ou seja, honrado, e começar a ocupar esse destaque, você pode ter certeza que a qualquer momento as trombetas vai tocar. Aproveite enquanto há tempo, queridos. Aproveite para você enquanto há tempo. Se anime, se desperte, para que você não fique. O início, o arrebatamento removerá os crentes da terra, e os 7 anos de tribulação começarão logo em seguida, com a abertura dos 7 selos. Esse tempo é dividido em 2 partes, 3 anos e meio cada, como descrito em Daniel 9, 27 e Apocalipse 11, 2, 3. Então, queridos, quando a igreja for arrebatada, quando a igreja subir, vai começar a abrir uma sucessão de selos. Deus vai abrir selos, e esses selos serão selos que permitirão vir fome, guerra, desgraça, pestilência sobre a terra.
a terra vai começar a viver uma situação caótica, uma situação de desespero, a começar mesmo pelo próprio arrebatamento. Você imagine pessoas que estão convivendo com marido, esposa, filhos, e de repente um será levado e outro será deixado. Imagine as grávidas que estiverem com suas barrigas já no 8º, no 9º mês, no 7º mês, e perderem subitamente sua barriga porque o feto também foi arrebatado. Imagine pessoas que próximas que sumirão. Imagine só os funcionários, os trabalhadores, aqueles que estarão naquele momento, naquele instante, pilotando, seja um avião, seja um trem, seja caminhão, ônibus na estrada. Imagine só a catástrofe que isso vai acontecer. Você pode perguntar: pastor, mas Deus vai permitir? Vai, com toda certeza, vai. Você acha que o Senhor vai esperar um momento de todo mundo estar no dia de folga para arrebatar? Vai acontecer, querido, grande catástrofe, como nunca ocorreu sobre a face da terra. Desespero, o mundo vai entrar em colapso, o mundo vai entrar em desespero. Aí a deixa para que o anticristo venha com uma proposta de unificação de todas as nações, de todo o mundo. Uma única religião, uma única moeda, um único governo, uma única política. Ele vai usar do arrebatamento da igreja, desse caos que vai ser gerado, para ele poder chamar a atenção e dar sugestões de como resolver o caos. E o mundo vai se voltar ainda mais, cada vez mais para ele, vai aceitá-lo como governante mundial. Esses primeiros 3 anos, o anticristo vai fazer uma aliança com Israel, vai trazer todo Israel, ou seja, ele vai conseguir tirar aquela mesquita de Omar e colocar e permitir a construção do novo templo, do 3º templo. Ele vai fazer uma paz, que é enganosa, haverá uma falsa paz, uma ilusão, muitos serão enganados. O início do juízo de Deus, que é os 7 selos que vão começar a ser abertos, e muitas coisas terríveis vão acontecer sobre a terra. A perseguição aos crentes, muitos se converterão, mas serão perseguidos e mortos. Eu vou falar um pouquinho mais aqui na frente. Vai haver salvação na tribulação? Hein? Vai. Mas, queridos, o preço que você terá que pagar, ou seja, essas pessoas, o preço que essas pessoas terão que pagar pela sua salvação, não é igual a hoje. Por que pagar o preço da salvação? Por que eu estou falando isso? Porque se converter, elas vão ser perseguidas e mortas. O diabo não vai permitir com seu sistema que algum cristão permaneça vivo para não comprometer o reino dele. Vamos lá, nós vamos falar um pouquinho mais na frente. Vamos lá, vamos correndo para a gente poder. Segunda parte da tribulação. O anticristo se revelará. Ele quebrará a aliança e se proclamará Deus no templo. Ou seja, aquele templo que ele chamou, e todos os judeus vieram, todo mundo, que nomearam ele como Messias. Os judeus vão nomear o diabo como Messias. Ele vai enganar, vai cultuar, vai fazer cerimônias macabras no templo. Ele vai se titular o próprio Deus e vai começar a perseguir os próprios judeus. Abominação e desolação. Ele vai usar o templo para fazer coisas profanas, coisas terríveis. Juízos mais intensos. As trombetas e taças trazem catástrofe, quer dizer, além dos selos, serão abertas taças, derramadas taças, como é que eu falei aqui? Taças e trombetas, que vão acontecer trazendo juízo sobre a terra. Batalha do Armagedão, final, é a volta de Cristo. Jesus voltará, derrotará o anticristo e iniciará um tempo milenar. Aqui é o final desses 7 anos e meio, quando Jesus virá para destruir todos aqueles que acompanharam Satanás, que fizeram pacto com ele, com o sinal da besta, e todos eles vão morrer, vão ser todos terminados, e Jesus vai implantar na terra, nessa terra ainda, um tempo, 1000 anos Jesus estará na terra reinando, tá bom, queridos?
Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque senão a gente se delonga mais aqui. E no propósito é outro. Eu quero falar agora exatamente do grande problema que aqueles crentes que não subiram no arrebatamento encontrarão de imediato. Primeiro, ter um sentimento horrível de arrependimento de não ter sido fiel, de não ter zelado pela sua vida, de não ter sido comprometido com o reino, com a obra de Jesus. Começa por aí, porque Jesus veio, levou os fiéis e ele ficou. O desanimado ficou, o abatido ficou, o relapso ficou. Com certeza. Se não se encontrar trabalhando, felizes são aqueles que, quando o Senhor voltar, encontrar com a mão no arado. Com a mão no arado. Tem muita gente na rede, queridos. Tem muita gente na rede, enquanto outros estão no arado, no campo. Mas tem muito crente deitado na rede, balançando, tomando a brisa, tomando um suquinho com limão, entendeu? Enquanto outros estão com a mão no arado trabalhando. Esses. Então diz aqui, Apocalipse 13, já estou terminando aqui. Apocalipse 13, 16, 18. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita. Botou aí, conseguiu botar? Apocalipse 13, 16, 18. Era para ter passado esses textos para você, para te adiantar. Apocalipse 13, 16, 18. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta ou o número que representa o seu nome. Então, olha só, vamos começar a analisar. A instituição do sistema financeiro único mundial. Não vai existir mais dinheiro físico. Não vai existir várias moedas, dólar, real, ienes, não sei o que. Não vai existir mais, vai ser uma única moeda virtual. Virtual. E só quem vai acessar é quem terá a marca. Se você permitir a marca, se a pessoa que permitir a marca, ela está fazendo um pacto de devoção a Satanás, ao anticristo. É claro que ele não vai se mostrar feio, ele não vai se mostrar como demônio, como diabo, não. Ele vai se demonstrar como salvador, como aquele que vai trazer solução para os problemas do mundo. É isso que vai acontecer nos primeiros 3 anos e meio. E muita gente vai aceitar, queridos. E muitos crentes que ficarem revoltados porque não subiram, vão aceitar a marca da besta, porque querem se dar bem, porque querem ficar de boa nessa terra. Então, aqueles que ficarem e se arrependerem, quiserem uma nova chance, não poderão aceitar a marca. Eu te pergunto, como você vai comprar comida? Comida é uma coisa que daqui a 3, 4 horas você já está com fome. Como é que você vai se virar se você não vai ter dinheiro para comprar nada? Fala para mim. Porque hoje é fácil, né, gente? Você tem cartão de crédito, você tem um dinheirinho, você tem Pix, você tem uma série de situações aí, que mesmo que você não tenha o dinheiro em mão, você tem um cartão de crédito. Então, né? Eu tenho um cartão de crédito, vou passar, não tenho dinheiro hoje, mas vai entrar o dinheiro, Isso não vai acabar, queridos. Quem não tiver a marca da besta, não vai comprar nada. É o que o texto fala, não vai comprar e não vai vender nada, não vai ter negócio, não vai ter como. Olha a situação de quem ficar, olha o desespero de quem ficar. Aqueles que ficarem, imediatamente, tomou consciência que não subiu, corra para o mato, tenta se embrenhar em algum lugar aí, vai comer erva, vai comer mato, vai comer minhoca, vai comer alguma coisa, se vira, porque você não vai ter como comprar mais nada. Entenda isso. Você vai ter que se virar nos 30 para poder sobreviver, porque você não vai ter como comprar comida. Olha o desespero.
Eu só quero analisar com vocês o desespero. A gente não pensa nisso, né? A gente está aí vivendo a nossa vida de boa, a gente nem pensa nisso. Está tudo fácil, tudo acontecendo, né? É o que Jesus falou assim, olha, no tempo de Jesus, né, vai ser como nos tempos de Noé. Casavam, se davam-se em casamento, negociavam, vendiam. Fala lá o texto, ele fala sobre isso. Até que Jesus veio, ou seja, até que Deus fechou a porta da arca. Acabou, pronto, acabou, já era. Isso acontece na vida de muitos crentes. Estão comendo, estão se divertindo, estão tendo muitos planos, muitos objetivos, muitas metas, e papapá, e pereri, piriri, pororó, mas o reino de Deus nada na vida deles. Até do dia do arrebatamento. Acabou tudo, e tudo abaixo. Ou então ele abandona de vez a promessa da esperança, uma segunda chance ainda de ir para a glória. Porque aí que assim que sair esse decreto, queridos, o que Satanás vai fazer? Caçar todos aqueles que não aceitarem a marca da besta. Caçar e matar. E você acha que mesmo se você fugir, se a pessoa fugir, né? Não digo você não, em nome de Jesus não. Mas se aqueles que fugirem para o mato, fugirem para o embeiado no meio do mato, ficar no meio do mato, escondido, você acha que não vai ter busca de caçar essas pessoas, né? Varredura, né, térmica para saber, né, onde estão esses cristãos aí, supostamente cristãos, aqueles que não aceitaram a marca da besta. Você acha que não vai haver uma cassação, uma busca dessas pessoas que podem comprometer o regime de Satanás? É claro que vai ter, serão caçados. A Bíblia fala que é um tempo qual nunca houve na terra. Você pode avaliar todos os tempos terríveis que essa terra já vivenciou no períodos da humanidade. A Bíblia diz que nunca houve na terra tamanha aflição como nesses dias. Desesperador. Além de você não ter o que comer, você tem que tentar sobreviver, você ainda vai ser caçado, a pessoa vai ser caçada. Terrível, queridos. Será algo assim terrível, 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 terrível. Vamos lá. E aí, queridos, essa marca que era o nome da besta e o número que representa. Aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, pois o número do homem, que seu número é 666. Não quero trabalhar em cima disso também, de 666, o que é? O sinal da besta refere-se a uma marca descrita no livro bíblico de Apocalipse, associado ao número 66, ao anticristo. Essa marca, que seria imposta na mão direita ou na testa, impedirá a compra e a venda de quem não a possuir, simbolizando a lealdade a essa figura. Controle econômico e tecnológico, então, também você não vai ter acesso a isso, tá? E toda essa tecnologia vai ser voltada para perseguir, para destruir aqueles que ainda têm comprometimento com Deus. O diabo vai querer destruir tudo e qualquer coisa que lembre de Deus na face da terra. Símbolo de lealdade. A marca, tanto na testa quanto na mão, pode ser vista como um símbolo de devoção. Na testa, representaria a mente e o pensamento. Na mão, representaria as ações e o trabalho. Sistema político, tudo vai converger para a administração desse anticristo. Aí eu botei essa pergunta: haverá salvação na grande tribulação? Sim. A que preço? Aí eu separei aqui uns textos aqui. Apocalipse 6, 9 e 11. Apocalipse 6, 9 e 11. Vamos lá, isso. Olha só. Quando o Cordeiro abriu o quinto selo, os selos, aqueles selos lá de trás, aqueles selos, são 7 selos, tem um quinto que ele vai abrir. O Cordeiro abriu o quinto selo, vi sobre o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Ao longo do tempo, tá? Ao longo de todas essas décadas, de todo esse tempo, desses 2 anos, todos que morreram pela palavra de Deus. Não é o seu caso, queridos, mas é o caso de muitos irmãos nossos, principalmente na igreja primitiva, que foram caçados, mortos nas arenas,
ao longo dos anos, dos séculos, muitas pessoas que foram mortas, crentes inúmeros foram mortos na Inquisição, tá? Houve até uma perseguição ferrenha na França contra os cristãos, que houve um poeta, né, um escritor da época, que disse que foi o dia em que o rio Sena se tornou vermelho, de tanta decapitação de cristãos e os corpos deles serem jogados no rio Sena. Foram milhares e milhares de cristãos decapitados e mortos e jogados no rio Sena, tá bom? O rio da França, o rio corta a França. Clamam ao Senhor em alta voz, dizendo: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues o nosso sangue? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi dito que descansasse mais um pouco, até que se completasse o número de seus irmãos, seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. Isso falando do quinto selo, ou seja, ele está se referindo àquele momento de perseguição, da tribulação. Esses que o Senhor está falando, que completasse o número dos irmãos que foram mortos como eles, ele está falando de um número de cristãos que não negociarão com o sinal da besta e morrerão, sejam decapitados, fuzilados, quartejados, não sei como, mas morrerão por guardarem a palavra de Deus, por se separarem agora, naquele momento, e não antes. Ou seja, não agora, mas depois. Então veja que preço que o cristão, ele terá que pagar no futuro, se ele não pagou uma vida aqui de fidelidade a Deus. Uma vida de entusiasmo, de alegria, de prestação de serviço, de andar na presença de Deus, de santificar o seu corpo, santificar a sua alma. Hoje é tranquilo. As lutas que você tem, querido, você me perdoa. Eu não quero menosprezar de maneira nenhuma o seu problema, a sua luta. Mas não é nada comparado a isso aqui. Pelo que eu estou falando, que a Bíblia ensina. Nada. O que você está passando aí, por isso que eu quero te animar. Eu quero te entusiasmar. Você está abatido? Você está passando um probleminha financeiro? Um problema de doença? Probleminha aqui? Que alguém não olhou na sua cara, porque alguém não te valorizou, alguma coisa nesse sentido? Queridos, olha só, olha para isso aqui, lê a palavra. Por isso que eu chamo a igreja a estar estudando a palavra, para que você entenda o que está para acontecer no futuro, para essa igreja relapsa hoje. Isso aqui que eu estou falando, estou descrevendo, que a Bíblia, a Bíblia está descrevendo, é o resultado que acontecerá com a igreja que relapsa hoje, e que não se adequou aos moldes, aquilo que o noivo espera ver na sua noiva para buscá-la, e aí terá que pagar um preço muito mais alto, lá no futuro, se quer a salvação, se quiser morar com o Senhor. Vale a pena se animar, não? Catuca o seu irmão assim, dá uma aprumada, vamos animar, vamos se animar, vamos trabalhar, vamos ficar esperto, né? Catuca o seu irmão do lado aí, assim, acorda, desperta, vamos animar, vamos trabalhar enquanto é dia, vamos fazer com que o Senhor, quando voltar, nos pegue com a mão no arado, queridos, por favor. Eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou compartilhando com você texto da palavra de Deus, não precisaria eu falar nada, só os textos vai te falar, vai te orientar. Último texto, Apocalipse 24, Apocalipse 20, versículo 4. Vi tronos, e os que estavam sentados neles haviam recebido a autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por clamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta, nem sua estátua, nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Jesus por 1000 anos.
Vai haver salvação na grande tribulação? Vai. Vai haver aqueles que se salvarão? Sim, a graça e a misericórdia de Deus é muito grande, mas existe um preço nessa época. Hoje, amados, o preço que você paga é um preço para lutar contra você mesmo. O preço que você paga, Cristo, eu vou te falar, vou ser sincero com você. É o preço que você paga de separar terça-feira para vir aqui orar e estudar a palavra, para conhecer. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios. É muito parecido com a igreja geral hoje. Quando eu falo igreja, igreja de hoje. Muito. A igreja de Corinto, você vai ver que, caramba, parece que está falando da IBR, parece que está falando da Nazareno, parece que está falando da Assembleia de Deus, parece que está falando dessas igrejas tudo aí. É a mesma coisa. A mesma coisa. Entendeu? Então é importante nós estudarmos para nós entendermos o que aconteceu, o que Paulo teve que fazer, quais foram as instruções, para a gente ficar atento, Cristo, para não sermos reprovados pelo Senhor. Existe um critério de aprovação ou reprovação. Existe, entendam isso, existe. Não pensa que o Senhor é só amor, Deus é só... Não, queridos, eu sempre digo isso. Quem estuda a Bíblia sabe, entende que antes de Deus ser amor, preste bem atenção, antes de Deus ser amor, Ele é justiça. Antes dele demonstrar amor, em fazer a promessa ao homem, Adão, quando saiu do jardim, dizendo que ele enviaria da semente da mulher um que esmagaria a serpente, ele exerceu a justiça da palavra dele sobre a vida de Adão, o expulsou do paraíso porque ele pecou. A justiça vem sempre antes do amor. Só que ninguém te ensina isso, né? Por aí todo mundo fala, né? Desde o catolicismo, Deus é amor, ninguém vai para o inferno, Deus não vai mandar um filho dele para o inferno. Então vai nessa, entra nessa conversa, vai mesmo, vai acreditando. Por isso que o mundo está aí, ó, pinta e borda, não esquenta a cabeça. Não, eu vou para o purgatório, fico lá um pouquinho, não tem problema, depois eu vou para o céu. Vai, irmã Filomena, vai. Acredita, Filomena, nessa conversa de fazer boi dormir, vai. Entendeu? Queridos, o que manda é isso aqui, ó. Deus preparou isso aqui para direcionar a sua vida, para que você tivesse uma vida vitoriosa, uma vida de conquista, uma vida que andasse na presença dEle. E eu me preocupo muito com isso. Eu fico muito triste quando às terças-feiras nós temos aqui 10, 15 pessoas, com a igreja toda. Você pode me dar uma série de desculpas. Eu não quero saber de desculpa, queridos. Não é a mim que você tem que dar desculpa, não. Eu estou aqui apenas realizando o meu papel. Eu estou aqui toda terça-feira orando pela sua vida, pela vida da igreja. E eu estou aqui ensinando aqueles da igreja que estão aqui, que vêm dispostos a aprender, a conhecer. Porque o tempo mau, ele vai chegar. Você pode ter certeza. Na vida de alguns chegam mais cedo, outros chegam mais tarde, mas com certeza na vida de todos nós, o dia mau chega. E o dia mau, quando chega na vida do crente despreparado, ele desmonta. Ele tomba, ele não tem força, porque já está desanimado. O dia mau chega, ele vai ao chão. Não está alicerçado com a verdade, não está alimentado com a palavra, não está fortificado com o alimento que traz vida. Então, amados, é um apelo como pastor de vocês que eu faço, um apelo de quem ama vocês, ora pela vida de vocês, zela pela alma de vocês. Esforcem, tenham ânimo, busquem ânimo. Está desanimado, está descontente com alguma coisa, querido, isso em todo lugar. Não existe sobre a face da terra igreja perfeita. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Então não existe igreja perfeita. Igreja perfeita vai existir depois que Jesus vier arrebatar a igreja. Aí sim, aquela igreja será perfeita. Mas até lá, queridos, nós não somos perfeitos. Não existe igreja perfeita. Todas as igrejas têm problema, todas as igrejas passam com problema, né? E o problema da igreja, sabe o que é? É eu e você. Nós é que somos o problema da igreja.
Você já parou para pensar nisso? Eu e você que somos problema na igreja. Então a gente tem que reparar os nossos erros, né? Perdoar quem nos ofende, como a Bíblia ensina, como Jesus ensina, e caminhar juntos, queridos, caminhar juntos, estarmos caminhando juntos. Nós somos uma família, entenda isso. Você faz parte dessa igreja, você faz parte desse chamado, você faz parte desse propósito. Deus tem um propósito. Se você está aqui hoje, é membro dessa igreja, Deus tem um propósito com a sua vida nessa igreja, aquilo que Ele quer fazer através dessa igreja, nessa cidade. Eu não vim para cá simplesmente para abrir uma igreja, eu nem queria isso. Eu vim para cá porque Deus me compartilhou um propósito com esse lugar, um propósito com essa igreja. Por isso que eu me motivei a sair de Paraíba, de Petrópolis, para vir para cá. Porque existe um plano de Deus. Mas esse plano, querido, Deus só pode realizar quando nós pegarmos juntos, quando nós nos animarmos, quando nós estivermos juntos, ajudando uns aos outros, nos envolvendo na obra. A gente vê a obra aí, queridos, ontem, eu, o Clésio e o Lauro. Eu, o Clésio e o Vitor. Queridos, eu, o Clésio e o Clésio ficamos lá em cima. Pergunta a Ângela, eu nem consegui dormir direito, queridos. Eu tive que deitar que nem um defunto assim, Eu não podia nem virar, queridos. A costela doía tudo. A gente pegando aquelas terras ali, espalhando, tudo doendo. O Lauro também, coitado, ficou mal pra caramba. O Clésio, coitado, nem fala. Todo mundo ficou acabado. Quando o corpo estava quente, saímos bem. Mas quando cheguei em casa, que tomei um banho, eu me senti empenado. Para me deitar na cama foi um sacrifício. Eu tive que deitar devagar assim, de tanta dor que tinha no corpo. Agora, mais irmãos podiam estar vindo, animados, né, para a gente poder estar fazendo aqui trabalho, pesaria menos, fazíamos um rodízio. Nós vamos começar com a obra. E vamos precisar de muitos irmãos e irmãs. Quem irmã é que pode carregar um saco de cimento? Tem alguma irmã que carrega um saco de cimento? A gente aceita, tá? Pela fé. Entendeu? Estou brincando. Mas, queridos, venham. Nem que chega aqui, queridos. Olha só, você, minha irmã, pode vir ajudar, nem que seja para falar, pode vir para falar, tá ótimo, não tem problema não, é bom. Mantenha-se acordado, né? Ou faz aquele café ruim que ninguém aguenta tomar, vem assim mesmo, não tem problema, a gente toma. Depois de uma certa, a gente está com tanta fome que a gente se bobear, come até terra se botar no prato da gente. Mas venha, queridos, participe, é um momento gostoso, um momento de entrosamento, é um momento de comunhão. Eu me lembro que quando nós estávamos lá na outra, o Lídio está aí? Nem eu vi. O Lídio está aí? Está não, né, Estela? Não vi Lídio. Quando nós estávamos lá na outra igreja, que fizemos aquela cobertura, foi muitos irmãos para lá, era muito divertido, era muito gostoso. É uma gostosura a gente poder estar brincando, poder estar conversando, poder estar mexendo uns com os outros, entende? Estar aquele momento de comunhão, um momento de a gente comer junto. Queridos, não perca essa oportunidade, como igreja, como corpo, se envolver nesse desafio, nessas metas, atenda os apelos, esteja presente, participe, se envolva, dá a sua colaboração. Eu não estou mandando ninguém se matar aqui, que nem não, nem isso não. Dá a sua colaboração, nem que fique um pouquinho, nem que faça o que você pode fazer. E pronto, já está ótimo. Só a sua presença já é uma alegria para nós, tá bom? Isso nesse tema, mas fora os outros temas, as convocações, queridos, que nós temos aqui para as vigílias. Venham nas vigílias, se esforcem, estejam aqui orando uns pelos outros. É momento da igreja orar. No estudo de terça-feira, se esforce de estar de terça-feira, queridos. Quebre qualquer compromisso que você tenha. Pare com tudo. Ah, pastor, mas eu tenho que fazer comida. Querido, coma jejum no dia seguinte, se for preciso. Mas não perca o alimento que é distribuído aqui na terça-feira, a comunhão da oração, os irmãos estudando a palavra de Deus. Queridos, é momento de nós nos avivarmos, é momento de nós despertarmos, amados, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. E esse dia, queridos, eu estou falando, pode ser hoje. A gente não pode pegar o pé da letra. Ah, não, tem um tempinho ainda. Não pensa nisso não, que pode ter até um tempinho para a volta de Cristo, mas um tempinho para tu morrer não tem não, e para morrer basta estar vivo. Nós temos aqui exemplo de muitas pessoas que morreram na igreja, assim de repente, sem imaginar. Então a morte, ela pode ser a qualquer momento, para a minha vida, a sua vida. Então a gente temos que estarmos animados, temos contagiados,
envolvidos, compromissados com o reino de Deus. É tudo que eu peço, queridos. Sabe por quê? Porque eu sei que isso vai ser bom para você. Eu sei que você vai estar garantindo o seu lugar no céu e a sua subida quando Jesus tocar a sua trombeta. Amém? Feche seus olhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos participar daqui a instantes da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, queridos, preste muita atenção. Como eu sempre digo, ela é um renovar de uma aliança de compromisso. Por isso que Paulo explica em 1 Coríntios 11, examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Porque quando nos julgamos a nós mesmos para não sermos condenados com o mundo. Então, você observa que ainda há uma possibilidade daquele crente que toma a ceia do Senhor em pecado, indignamente, ele a ser julgado com o mundo, ser condenado com o mundo. A gente precisa entender o que as Escrituras estão ensinando, queridos. A advertência que ela nos faz. A gente tem a tendência de empacotar tudo, engessar tudo, achando, agora eu sou convertido, agora de maneira nenhuma eu vou para o inferno. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A Bíblia é muito clara na sua doutrina, na sua explicação, que a salvação é daquele momento que eu me arrependo, mas eu tenho uma vida para prestar conta diante do Senhor. Por isso nós lemos nas cartas que é enviada às 7 igrejas da Ásia, o final: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que for vitorioso. Há um critério, preste bem atenção o que a Bíblia está ensinando, amados. Há um critério de análise, de julgamento, de separação. Ao que vencer, farei coluna na casa do meu Deus. Ao que vencer, farei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao que vencer, darei um novo nome. E assim vai. Sempre há uma promessa: ao que vencer. Vencer esse mundo. Vencer as influências deste mundo. Nós estamos num mundo onde está mergulhado no pecado. E nós, como cristãos, como servos do Senhor, nós precisamos ser destaques, separados deste mundo. E isso só é possível quando você lê Deus. Se você não tiver conhecimento da doutrina, se você não tiver conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus com a sua vida, você vai sucumbir a este mundo, com toda certeza. E eu quero ter zelo pela sua vida, eu quero guardar a sua vida. Talvez alguém pode até não gostar muito, me criticar, mas eu não estou preocupado com isso, que a minha obrigação é zelar pela tua alma. Eu quero que você meu irmão, você minha irmã que está aqui hoje, eu quero te encontrar no céu. Eu quero que você suba comigo. Eu quero que nós estejamos passeando nas ruas lá da glória, do reino de Deus. Eu quero isso, eu desejo isso. Você não está aqui apenas como número. Eu não te vejo como um número. Eu te vejo como uma pessoa santa, um filho amado, uma filha amada de Deus. Que Deus entregou Jesus Cristo, o seu mais precioso bem, por amor a você. E você é importante. Eu tenho que lidar com você com muito cuidado, com muita importância, porque você é precioso, você é propriedade de Cristo. Cristo te comprou, você agora pertence a Ele, você foi comprado com seu sangue. E você mesmo precisa entender a importância desse valor. Você precisa dar significado a esse valor. Você precisa demonstrar com atitude que você se importa com isso, que você valoriza isso. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus.
te ensinando o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia diz, e te convocando para que você faça parte do entendimento, da compreensão, porque nem tudo eu vou poder explicar aqui, nem tudo eu vou poder falar aqui, mas você tem o Espírito Santo, que te guia em toda a verdade, que te conduz para as verdades espirituais. A Ele ouvi, a Ele ouvi. Senhor, nós estamos aqui esta noite, ó Deus, viemos te adorar, viemos, Senhor Deus, cantar louvores, exaltar o Teu nome, mas também, Senhor Deus, viemos receber da Tua parte aquilo que o Senhor, se estivesse presente conosco, se o Senhor Jesus se materializasse aqui entre nós, Ele estaria trazendo as mesmas palavras, Ele estaria falando da mesma forma, Ele estaria dando o mesmo ânimo, estaria motivando, incentivando a igreja dEle, a qual Ele tanto ama, a qual Ele deseja tanto possuí-la. Ele estaria falando a mesma coisa, Senhor. Senhor, desperta na mente dos meus irmãos, das minhas irmãs, o entendimento, a compreensão, a disposição, ó Deus, de mudar as suas vidas, de dar uma guinada na sua vida. Aquilo que tem abatido, aquilo que tem paralisado, aquilo que tem freado, aquilo que tem impedido do avançar, do conquistar, de viver uma vida abundante, numa vida contagiada pelo Espírito de Deus, aquilo que tem impedido desse crente, dessa crente, viver a alegria do Espírito Santo de Deus, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, que ele e ela rejeite isso, que ela sabe, e ele sabe o que tem perturbado, o que tem impedido, o que tem se deixado abater, que ele e ela rejeite isso no nome precioso de Jesus, e que nos voltemos, Senhor Deus, a olhar o sacrifício de Jesus no Calvário, que passemos, ó Deus, a entender esse grande amor, e nos deixar ser envolvidos por este amor, e sermos usados pelo Espírito Santo como um canal de referência nesta terra, para quando o nosso amado, o amado da nossa alma, o noivo que tanto ansiamos encontrar, ele nos encontre trabalhando, nos encontre com arado nas mãos, servindo a Ele, até o último dia. Assim nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos por aqueles que estão aqui, Senhor Deus, no nome precioso de Jesus, amém.